Pois, pessoal, mudei aqui de sala, não sei se vocês estão me vendo aí direitinho, se tá tudo ok. Acho que aqui não tá... Não, bota lá no outro. Pronto, aí eu vou ter que ir pro meu Dropbox. Pois bem, pessoal, de volta aí, tá? De volta, esperar o professor Edivaldo Brito tentar entrar aqui novamente. Abra seu e-mail, por favor. Pronto, amigos, eu acho que agora vai, viu? Torcer aí para que dê tudo certo agora, tá bom? Professor Edivaldo Brito, vou ver se ele agora entra no nosso papo. Espero que o sinal esteja melhor. Mudei de sala, vim para outro ambiente aqui. Espero que o sinal agora esteja melhor. Pois bem, professor Pedro Germán, pronto. Professor Edivaldo Brito, assinar. Deixa-me ver aqui. Professor Edivaldo, pelo visto, está sentindo um pouco de dificuldade, né? Pelo que estou percebendo, ainda não apareceu aqui o seu pedido de ingressar na nossa conversa, não. Pronto, está todo mundo elogiando, dizendo que agora o espaço ficou melhor. Pronto, todo mundo aqui respondendo que ficou melhor. Não, aí só está faltando o nosso professor Edivaldo Brito fazer o pedido de aceitação. Sou eu que mando o convite, é isso? Ô professor Edivaldo, eu acho que o senhor pode solicitar, viu, professor Edivaldo? Aí, manda o convite para ele. Pronto, pegou agora Pegou um leigo aqui em Instagram. Citando o nome dele, você consegue mandar o convite. Edivaldo Brito, deixa eu ver aqui então. Onde é que eu escreveria para convidá-lo? Aqui não, compartilhar link. Amigo, se tiver alguém que entenda aqui de internet melhor do que eu, é só me dizer. Pronto, eu cliquei no nome dele aqui, enviado com sucesso. Não sei se isso foi e adiantou. Obrigado, Léo. Clica no nome dele, não citando, clicar no nome dele. Então deixa eu clicar no nome dele aqui, pronto. Clicar no nome de Edivaldo Brito. Professor Edivaldo, se o senhor puder novamente digitar alguma coisa aí, estou procurando aqui seu nome, que eu preciso clicar no seu nome aqui. Cliquei no nome, denunciar, ocultar vídeo, transmitir ao vivo, pronto. Aí, professor, agora lhe fiz um convite aí, vê se é possível aceitá-lo. Pronto. Meu professor, mil perdões. Eu sou realmente leigo em relação a esses temas da era da técnica. Não é simples, Bom né? dia. Não é simples, Bom dia, tudo bem? Mas daqui a pouco você estará também um grande mestre nisso aí, porque ninguém o suplanta na inteligência e na capacidade de percepção dos objetos da vida. De modo que eu não tenho dúvida de que eu, que tenho o triplo da sua idade, já estou muito manipulador disso aí. Imagine você. Não, o senhor realmente é um inovador, porque aos 80 anos entrou nas redes sociais Pois com uma é. força, tá de parabéns, tá bom? Pois é. E você sabe quando falha, eu estava daqui olhando, e estava vendo que, não sei se você viu aí, Ali Brito, toda hora ele dizia assim, clica no nome dele, faça isso, faça aquilo. O Ali Brito é aluno de direito hoje, mas daqueles alunos compenetrados de que são capazes de chegarem a Harrison, como você possa imaginar, né? Chegar ao Manuel Carlos, uma pessoa assim, brilhando já na juventude, ele é quem me orienta nessas coisas. Nesses dias de pandemia, eu me assessoro dele para esses assuntos tecnológicos. E aí eu vi as mensagens dele aí e estava me lembrando disso. Isso tem saído muito bem. Professor, eu inicio a minha fala só te lembrando o episódio, eu vou pedir aqui o pessoal para me ajudar, porque o que aconteceu?
Se Gustavo ou Leonardo puderem vir aqui, trazer um papel que ficou em cima da minha outra mesa, para eu poder mostrar aqui um fato importante para o professor Edivaldo. Professor, ainda no ano de 2007, 2008, quando eu voltei do exterior de uma pesquisa do doutorado, apareceu o concurso da UFBA que não abria há muitos anos. Concurso no qual o senhor, desde a década de 70, era o professor titular e ainda é o professor de todos nós. E aí um dia o senhor veio na Universidade Estadual de Santa Cruz para um evento, e nesse evento o senhor me deu a oportunidade de bater um papo contigo. Eu falei, professor, eu vou participar de um concurso da UFBA, e nesse concurso tem um ponto de um concurso chamado Fenômeno Tributário. Olha, procurei esse tema em todos os lugares e não consegui. E o professor falou, Harrison, rapaz, vá lá em Salvador, na minha casa, que eu tenho um livro que foi a minha tese apresentada ao concurso para professor titular da USP, que tem esse tópico. Vá lá que eu vou lhe dar o livro. E aí eu fui em Salvador, fui na sua casa. O senhor nunca me conhecia, não sabia quem eu era, de onde vinha, se era de Uruçuca, de Poções, dos rincões mais distantes da nossa Bahia. O senhor me recebeu tão bem, e o senhor mandou um livro para a minha casa pelo correio. E eu peguei aqui a dedicatória que o senhor fez no livro, para todo mundo ver, tá? Nessa dedicatória o senhor escreveu assim, ao professor Harrison Leite, recomendando a leitura do capítulo 4, a partir da página 106, desejo sucesso no seu concurso para a cadeira que eu ocupei na velha faculdade da UFBA. Cordialmente, Edivaldo Brito. Então o senhor me deu o seu livro, e eu, professor, dissequei o seu livro. Dissequei com a profundidade que o seu livro merece ser lido. E quando a gente foi fazer o concurso, professor, qual foi o ponto que caiu? O fenômeno financeiro. E isso foi de uma alegria tão grande, porque de 14 concorrentes e tinha uma vaga, e aprove Deus que eu fui aprovado em primeiro lugar, mormente por conta do seu livro que eu tinha acabado de conhecer. Então, assim, a grande mudança e a virada na minha vida se deveu a uma pessoa que nunca tinha me visto, que nunca me conhecia, mas com um coração tão generoso, de uma forma tão paterna, abraçou um menino do interior, e eu, com muita emoção, eu lhe digo que agradeço a Deus pela sua vida. Muito obrigado mesmo. O senhor fez um gesto, para mim, marcante, para um desconhecido, uma pessoa vindo de um pai que só tinha até a 4ª série. A sua história de vida, que é das coisas mais lindas, que é o que eu vou falar no instante aqui, mas assim, eu inicio a minha live lhe agradecendo pela ternura, pelo amor a um desconhecido, que hoje agradece a Deus todos os dias pela sua vida. Harrison, eu gostaria que você contasse esse fato, menos para um deleite pessoal, assim, do que para situar um detalhe da vida do ser humano. Se nós estamos vivendo nessa pandemia uma prova provada de que o ser humano ele é vulnerável, porque um objeto, eu nem sei se posso chamar de objeto, mas como nós, estudantes de direito, costumamos chamar de objeto, seja lá um elemento material ou um elemento imaterial, mas um objeto que nós poderemos cultuar na vida é esse o respeito pelo outro. E esse coronavírus, que produz esse tal de Covid-19, ele é um objeto, vamos repetir a expressão, desafiador. Se alguém sair desta pandemia sem a total concepção disto, e de que somente a solidariedade é capaz de construir o novo normal, como se quer dizer, se todos sairmos com essa ideia, eu estou recompensado. Anteontem, numa live para o Instituto dos Advogados, para o PPGD, o programa nosso lá, e para a Academia de Letras Jurídicas da Bahia, ontem nessa live foi falado sobre os princípios que são retores do objeto que nós estávamos examinando. E eu levantei um detalhe. Eu disse, há um princípio constitucional que as pessoas desprezaram, sobretudo as pessoas que são pesquisadoras, que é o princípio da fraternidade. Eu só conheço um livro totalmente sobre ele, que é o de um ministro do STJ, amigo meu,
que me mandou e eu já disse a ele, só lhe responderei que recebi o livro quando eu ler ele todo. Pois bem, Harrison, isso é a primeira coisa que eu quero te dizer, que não é para meu gáudio pessoal, mas é para dar uma lição. Veja, você disse um menino que eu não conhecia, eu não sabia quem era, mas era um menino que disse uma coisa que toca no meu coração. Eu sou menino, mas já sou grande na pesquisa, no interesse e quero progredir. E Deus, você usou essa palavra Deus aí, e Deus providencialmente pegou você e botou sentado na cadeira, que durante muitos anos naquela faculdade eu procurei honrar. E como você sabe, aos 40 e tantos anos de magistério dentro da faculdade, 38 dos quais como professor da pós-graduação, eu continuo lá, porque a burrice do legislador é enorme. Ele afasta um professor da graduação quando o professor está amadurecido. Verdade, pura Me verdade. afastou, portanto, nesse mesmo ano que você estava entrando lá. Tanto que você é meu sucessor, se você me permite dizer assim na primeira pessoa, é meu sucessor e muito satisfeito. Esse livro que você mostrou aí está em que edição? Parece que na nona, né? É, porque a época que o senhor me deu foi uma cópia que o senhor levou Não, para a não sua é esse não. defesa. Não, não é esse não. O seu. Esse que Ah, o você meu, mostrou, tá na nona edição, na nona nona edição. edição. Pois É. é. Esse que você mostrou é esse daqui, que eu já transformei ele Isso, no, eu né? tenho. Transformei É. ele nesse livro, evidentemente revisado e atualizado. De modo que é outra coisa linda do mundo, é a gratidão, Harrison. Eu acho que gratidão é o ponto mais importante da vida do ser humano. E uma vez eu tive um incidente político com o governador a quem eu servi, e o governador é um homem muito importante na minha vida. Eu me refiro a Roberto Santos. Sei. Alguém tentou fazer uma encrenca entre mim e ele, dizendo que eu tinha ido a um comício e louvado Deus e o mundo, que eram Deus e o mundo, seus adversários políticos. No dia seguinte, eu olhei para ele e disse assim, o senhor sabe que eu tenho uma grande qualidade. Eu vou dizer que eu tenho essa qualidade, porque aí não é vitupério. Eu dizer uma verdade. Eu sou um homem gratíssimo. E eu lhe pergunto, doutor Roberto, por que eu ia ser ingrato ao Senhor? Pois bem, Harrison, Deus o abençoe. Amém, Viu? professor. E que Amém, você amém. seja muito feliz naquela faculdade, onde Obrigado. até hoje eu sou felicíssimo. Viu? Muito feliz. É a maior responsabilidade é tentar ocupar essa cadeira, tanto eu quanto os colegas que entraram na sequência, todos nós temos essa gratidão muito grande, esse peso de responsabilidade. Professor, eu preparei aqui alguns temas para a gente bater um papo e primeiro quero começar com temas de ordem pessoal para depois entrar na temática do direito tributário municipal, que foi o tema para o qual eu propus esse debate. Assim, todos nós somos curiosos sobre o professor Edivaldo Brito. Este homem que marcou a nossa história, este homem que ainda na década de 60, 70 já despontava como um dos maiores advogados, passando dos concursos públicos para a docência, publicando livros aos pés, a gente pode falar uma expressão aos pés, quero dizer, do professor Baleiro e do professor Orlando Gomes e de tantas outras pessoas. A minha dúvida é, se a nossa Bahia, que é um dos estados que possui o maior número de pessoas negras e que ainda sofre combalidamente com tantas distorções ridículas de entendimento, como foi para o professor Edivaldo Brito, ainda na década de 60, 70, 80 e 90, desbravar e tornar-se esse homem tão admirado, não apenas pelo conhecimento, mas pela forma... O senhor transmite paixão, o senhor transmite amor na sua fala, o senhor toca nas pessoas sem saber, o senhor se vincula à eternidade da vida das pessoas que te ouvem, todos são agradecidos a Deus pelo Senhor. Como foi vencer todos esses obstáculos naquelas décadas e se hoje a gente está um pouco diferente ou ainda o senhor sente que não evoluímos tanto? Eu poderia começar dizendo dificílimo, mas aí eu não homenagearia a memória da santa mãe que eu tive. Dona Então Edith. passou a ser facílimo, porque ela logo no começo, toda dificuldade que eu apresentava, ela
jogar para o lado, não há dificuldade, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E eu comecei a me acostumar a entender que para o homem só não se vê-se uma situação, que é a morte. Eu não trabalho com ninguém que não tenha este propósito. Eu quero ver tudo feito. Eu não, Harrison, é um horror, porque eu acho que eu venço tudo. E aí eu fui, sim, molhar jardim das pessoas para poder comer um bolo de pirão, como se dizia lá em Cachoeira, em Muritiba. Eu morava em Muritiba, descia para a Cachoeira e não podia subir e descer, porque eu não tinha dinheiro para pagar a marinete, como nós chamávamos, o ônibus. Então eu descia uma vez só de ônibus. Aí minha mãe teve dificuldade de pagar o ônibus, eu descia na boleia de uma caminhonetezinha de um vizinho que era freguês dela, de dar a roupa suja dele para ela lavar. Este homem ficou enfadonhado, começou a me rejeitar, e eu ficava escondido na esquina da rua, Harrison. Quando ele dava ré na caminhonete, a casa dele era bonita e tal, eu aí dizia, seu Guedes, eu estou aqui. Ele olhava assim com a cara assim, eu pulava na boleia da caminhonete, a cabine ia, Harrison, vazia, mas ele não me tolerava na cabine. Absurdo. E eu fui assim até que eu conseguia mais energia para descer a pé. Quem conhece a região, descer a pé a ladeira de São Félix, de Muritiba para São Félix, atravessava a ponte Dom Pedro II e ia para o colégio. Aí de tarde tinha ginástica, tinha educação física, e eu não poderia subir. E comecei a ficar para fazer educação física com fome. Um dia, uma senhora que era veranista em Muritiba, porque quando a enchente vinha do Rio Paraguaçu para Cachoeira e São Félix, as pessoas que tinham mais posses iam para Muritiba. E essa senhora, dona Lucila Vinhas, tinha uma casa de veraneio. E ela passava para ir para a feira dia de sábado, e minha mãe ficou assim e tal, muito amigueira, e terminou ficando amiga de dona Lucila, dona Lulu, e ela virou e disse assim, Edith, seu filho está estudando no ginásio de Cachoeira? Está. Aí ela contou assim, muito de leve, o que acontecia. Ela disse, não, bote ele nesse dia para almoçar lá em casa. Eu morria de vergonha, almoçava, saía para molhar as plantas. Hoje eu adoro jardim, adoro planta, entendeu? E não há mal que venha sempre mal, há males que vêm para bem. E assim foi. Aí vim para Salvador na segunda classe de um navio. Esse mesmo Deus que lhe ajudou, me ajudou, que eu precisava tomar uma gasosa de limão, que era um refrigerante gostosíssimo que tinha aqui na Bahia. Aí eu subi da segunda classe do navio para a primeira, onde ficava a cantina. E era uma escada de metal, assim, parecia de ouro, os corrimões todos de metal dourado, parecia tudo de ouro, com um tapete vermelho. Eu subi aquilo, pedi a gasosa de limão, mas tinha que sorver a gasosa rápido para poder o fiscal da primeira classe não aparecer. E aí eu sorvi a gasosa de limão, era madrugada já, e fui tentar descer as escadas. Quando eu boto o pé no patamar da escada para descer, uma mão segura aqui do lado, eu disse, sim, meu Deus, é o fiscal. É o fiscal, eu estou roubado, porque eu não tinha dinheiro para pagar a diferença da passagem. Era o dentista da minha cidade, que era o presidente do partido, que meu pai e minha mãe votavam com ele, entendeu? E olhou para mim e disse assim, Albérico, que era o professor Albérico Fraga, que foi reitor da universidade aqui, etc., e disse, esse menino é filho de Edith Lavadeira, de roupas, e de João, aquele pedreiro. Aí ele disse, tal, essa coisa. Aí eu disse assim, doutor, tremia como uma vara verde. Eu disse, doutor, eu vi ontem o senhor lá no enterro de seu pai e tal, hoje o senhor está voltando. Ele disse, meu filho, me vá ao meu escritório, fica na rua Belo Horizonte, número 38, e lá você conversará comigo. Eu fui. Aí fui a esse escritório, mas eu estava para estudar de dia. Aí ele disse, não, eu vou conseguir com Conceição Menezes, que era o diretor do Central, e vou lhe transferir para de noite. Como o Alberto era um homem influente e muito querido, eu estou correndo bem para poder mostrar a você Por favor. a dificuldade. Aí entrei no Colégio Central à noite, dificuldades imensas, que isso eu estou contando num livro,
E disso resultou eu não fazer engenharia civil para atender meu pai. Entrei num curso para poder fazer aulas de sociologia e de latim. E dessas aulas de sociologia e de latim, professor Figueiredo, professor de latim excepcional que tinha na Bahia, e professor França de português, a quem a Leomar Balieira entregava os livros para serem revisados. E aí conheci Marcelo Gomes. Marcelo Gomes é o filho de Orlando Gomes. Todos nós tínhamos ojeriza aquele menino, porque ele era uma vaga a menos. A gente supunha. Era uma vaga a menos no vestibular. E não tinha nada disso, que o pai era um homem extraordinário, tanto que é meu pai intelectual. E pronto, conheci Marcelo Gomes. Ele um dia me convidou para poder estudar com ele. Eu rejeitei, se não quero. E terminei aceitando. E o pai ia para a Europa sempre no começo do ano, deixava o carro aí, ele ia com o carro e tal, mas todo menino que não tinha carro naquele tempo, Marcelo usava o carro para namorar, para isso, para aquilo. E um dia eu fui ao Campo Grande e redigi uma carta para Marcelo. Esta carta, manuscrita ali, no pé do caboclo, como se diz. Eu peguei a carta e dei a ele. Disse, Marcelo, nós vamos estudar por isso, por aquilo e tal, e essa coisa toda. Ele esqueceu a carta no porta-luvas do carro. Né? Orlando volta da viagem, mexe no porta-luva, puxa, tem uma carta para Marcelo. Ele olhou a carta assim, abriu e leu. Dias depois ele procurou saber quem era o autor daquela carta. E daí nasceu o amor de Orlando Gomes por mim. Que coisa linda, professor. De um ato voluntário seu, surgiu uma retribuição divina tão grande. Isso é bonito. Meu professor, seguindo no que eu tinha imaginado para tirar dúvida contigo, quando a gente lê as obras, por exemplo, de Alfredo Becker, que fala do carnaval tributário, da complexidade do sistema tributário na década de 60, que depois ele opta até por plantar abóboras e deixar um pouco o direito de lado, e a gente vê o sistema complexo que nós vivemos hoje, que demanda reforma tributária, a minha dúvida era, desde aquele tempo o sistema já era muito complexo, ou a cada dia ele vem ficando mais complexo em virtude do princípio da igualdade, que cada pessoa quer um tratamento tão diferente porque ele é diferente e vai querendo tantas exceções no sistema tributário de modo que ele atende, às vezes, a interesses tão particulares e isso vai deixando a matéria uma barafunda, uma mixórdia jurídica. O sistema tributário sempre foi assim quando o senhor fez o seu mestrado, quando já era advogado na década de 70 e 80, ou ele está mais complexo na atualidade? Veja, não tínhamos sistema tributário até a emenda constitucional número 18 à Constituição de 1946. Não tínhamos nenhum sistema. Nós tínhamos uma tributação que era feita de uma forma jurídico-formal. Isto é, o Estado precisava de dinheiro, ia lá, fazia uma lei. Há uma decisão de Vitor Nunes Leal que muito bem esclarece isso sobre o empréstimo compulsório. Vitor Nunes Leal foi ministro do Supremo Tribunal Federal, um dos maiores ministros do Supremo Tribunal Federal, cassado pela Revolução de Março de 1964, e ele dizia assim, não, para o empréstimo compulsório basta a lei. Tendo lei, pronto. E isso, portanto, demonstrava que não tinha sistema. Tinha uma discriminação de rendas, que era a divisão dos tributos com as entidades políticas então existentes. O município, o Estado, a União, o Distrito Federal com uma dificuldade, porque ele não era, como é hoje, uma autarquia propriamente federal. Pois bem, quando chega, não sei se dos males ou dos bens da Revolução de março de 1964, chamada Revolução, que tem quem conteste, né? Aí resolveram organizar o país. E Rubens Gomes de Souza, que tinha feito o projeto de Código Tributário Nacional com a participação de homens extraordinários na comissão de revisão, como Gilberto de Ulloa Canto, que nós vamos homenagear em novembro, mais uma vez Gilberto de Ulloa Canto. Eu ontem terminei um trabalho para ele e com um nome muito, muito interessante, o meu trabalho, que nem eu próprio tinha noção que fosse assim. Eu estou respondendo a sua pergunta com essas coisas.
ICMS e a PSV 69, em segurança do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. Então, você vê que, mesmo se falando de sistema, ainda tem essa insegurança do Supremo Tribunal Federal. Mandei isso em homenagem a Gilberto de Ulloa Canto. Eles fizeram a emenda 17, a emenda 18 à Constituição de 1946, bolaram aí um sistema. E o que é o sistema? É um conjunto de partes, não é, que devem guardar essas partes: harmonia, interdependência e coordenação. Isso é um sistema. E aí nós tivemos isso, sim, no direito tributário brasileiro. Veio depois, como você sabe, a Constituição de 1988, plasmou esse sistema dentro dela, mas há uma coisa importante no Brasil, que é a indisciplina do poder público. Esse leão, como é chamado, desorganiza qualquer coisa. Você pode ver agora por essa reforma tributária. O Senado tinha um projeto, a Câmara tinha outro projeto. Resolve os dois unirem esses dois projetos na tentativa com uma comissão mista para o problema. O governo federal estava se lixando para o assunto, porque ele não precisa de fazer reforma tributária, que ele faz todos os dias, com os atos menores que nós conhecemos, vem com um projeto de mentira, que tem 69 páginas para acabar com um tributo, duas prestações pecuniárias compulsórias. Você viu que eu me corrigi imediatamente. Porque, para mim, nem o PIS é tributo, nem o COFINS é tributo. Os dois são contribuições, né? Vem e faz isso. E por que que eles fizeram isso por aí? Começaram por aí. Porque contribuição, para eles, só serve para o que eu vou dizer. Contribuição não se comunica na Receita. Seu livro bonito, que estava aí de Manual de Direito Financeiro, revela essas coisas. Não se comunica. Então, fica a míngua ao município, fica a míngua ao Estado, e eles arrecadam essas contribuições porque não são prestações de participação. Se não são prestações de participação, o Estado, a União, arrecada milhões, aliás, bilhões, e não dá a menor importância para o Estado e município. Verdade. Então, o sistema, desde lá, eu tentei fazer uma história rapidinha, que ele até que se tentou juridicamente organizar, mas quando chega na mão desses leões, para botar no plural, eles acabam com o sistema. Perfeito, perfeito. Para quem chegou depois na live, e assim, é muito raro não conhecer o professor Edivaldo Brito. O professor Edivaldo Brito, ele foi prefeito de Salvador, ele foi vice-prefeito de Salvador, ele auxiliou fortemente a nossa Assembleia Constituinte, um dos redatores da Constituição do Estado da Bahia. Atualmente é vereador no 2º mandato, então eu não tenho como deixar de falar de município perto do meu professor. Professor, pensando um pouco em município, que foi o tema da live, e aí para não frustrar os espectadores que viram na live, falar sobre tributação municipal. Eu vi alguns vídeos que o professor falava sobre algumas medidas que o município de Salvador poderia tomar para minimizar... Me perdoe, já voltou já, né? Já. Já, pronto. Então... algumas medidas que o município de Salvador poderia tomar em relação a alguns contribuintes para minorar o peso tributário em virtude da pandemia. E aí a gente nota de 88 para cá até o corte que o constituinte deu, que o legislador complementar deu para que novos municípios fossem criados, o Brasil aumentou enormemente a quantidade de municípios. Temos mais de 2.000 municípios criados no intervalo aí de uns 15 anos, uma coisa muito grande. A minha dúvida é, o senhor é ou não a favor da redução da quantidade de municípios como critério para a redução do custo fiscal e, por conta disso, a gente poderia, em regra, melhorar um pouco a distribuição de recursos, o Estado ajudar outras prioridades? Qual é a sua concepção em relação à quantidade de municípios e a PEC, que foi enviada no final do ano passado para o Congresso, que municípios com pequena capacidade econômica, abaixo de 5.000 habitantes, poderiam ser incorporados a outros municípios? Pois é, eu quando falo
do que vou falar agora, ele não é para aplaudir Deus e o mundo do que eu vou falar. Eu não vou aplaudir, por exemplo, o governo norte-americano na fase atual. Posso aplaudir, do ponto de vista histórico, como todos nós assistimos anteontem, o discurso extraordinariamente bonito de Barack Obama homenageando John Liu. Esse povo, agora sim, o povo norte-americano, merece respeito. Desde aquela derrubada das torres gêmeas, quando o governo entrou dizendo que o Bush, né? Bush filho, entrou dizendo que ele ia mudar os direitos dos norte-americanos. Disse, não, o problema das torres gêmeas e etc. é com o senhor. Os direitos nossos são nossos. Não pode mexer para restringir. O que eu quero dizer com isso? É que os municípios são a menor célula administrativa do Estado brasileiro. Não estavam na federação. Foram trabalhos que, entre os brasileiros, estamos os baianos, Jorge Cury, Severiano Alves, Edivaldo Brito, que nos colocamos, e não, o município tem que entrar como elemento da federação. E hoje a gente vê isso na Constituição, no artigo 1º, não sabe a luta que, pelo menos, nós três tivemos. Jorge Cury, hoje no SEBRAE, Severiano Alves de Souza, ex-deputado federal, e eu estou aqui junto de você ensinando. Pois bem, município, sendo a menor célula, ele é muito importante. Administrativamente é muito importante. O problema financeiro que você apresentou tem solução. É só resolvermos como estamos, aliás, resolvendo. Eu vi o senador Jacques Wagner, anteontem, numa entrevista que deu ao presidente da Câmara de Vereadores, Geraldo Júnior, dizer que dos 500 e poucos municípios, 417 municípios da Bahia, 200 e poucos vivem de receitas de transferências. E aí você me pergunta, Harrison, e pode isso? Pode. Porque o Brasil tem uma tributação, como você sabe, quase toda voltada para os impostos indiretos. Quem compra uma vela, como diria Dona Edith, minha mãe, para alumiar o barraco, um fósforo, que ela chamava de fósforo, vá ali, meu filho, comprar um fósforo e uma velinha que é para a gente alumiar esse barraquinho aqui. Quem compra uma vela e um fósforo paga imposto. Precisa que esses valores voltem para atendê-los para uma vida com dignidade humana. Então, os municípios, à medida em que eles produzirem os elementos para essa vida com dignidade humana, você vai encontrar sempre aqui um defensor. Quando diz assim, mas os políticos são todos corruptos. É mentira. Os políticos não somos corruptos. Os políticos temos, no exercício de um poder, alguns momentos que somos instados a pedirmos coisas que às vezes não são republicanas, que às vezes não são democráticas, mas que fazem parte do processo eleitoral do Brasil. Não é? Quando eu vejo hoje pegar um homem como o nosso ex-governador de São Paulo, o Geraldo Alckmin, e colocá-lo no pelourinho da vida, dizendo que ele recebeu propina de uma certa empresa, eu lamento isso, porque quando se diz que tem aí um reduto de 38 mil fichas, eu fico trêmulo pensando em 1964. Eu fico trêmulo porque eu não sei a ficha de Harrison, o que é que diz, a ficha de Edivaldo, o que é que diz, no subjetivismo de quem fez esse arquivo. Então, eu estou dizendo isso para informar que os políticos não somos corruptos. Nós somos apenas pessoas que vivemos um processo. Então, eu vou desarquivar uma coisa de 10 anos e a prescrição onde fica, a contagem da prescrição do crime eleitoral. E eleição tem propriamente crime? Ou é um procedimento que está aí? Nós vamos enfrentar uma eleição agora no dia 15 de novembro. Você vai ver o que acontece
com só um candidato em Salvador, só um. Tem 900 candidatos a vereador. Tem 13 partidos com ele. Então... Quase invencível. Então, quase invencível. E a sociedade não percebe isso. E a sociedade não toma partido nisso, não busca participar do processo eleitoral, saber desses 900 candidatos quem é que pode ocupar uma cadeira, uma das 43 cadeiras da Câmara de Vereadores. É isso que nós precisamos ter. Na hora que você me pergunta uma coisa que, teoricamente, eu chegaria para dizer se é a favor ou contra a multiplicidade de municípios. E se eu não dissesse tudo isso, ninguém saberia por que eu sou a favor. Não, mas foi bem colocado, professor, porque foi criado na mente humana do brasileiro uma verdadeira ojeriza à política. Aliás, nós, nas faculdades, não somos ensinados a gostar de política. E essa rejeição, Hannah Arendt escreve isso muito bem, mas os modelos ditatoriais que tivemos recentemente talvez não fez com que os nossos pais se empolgassem com a política. De sorte que a gente odeia, a gente acha que o judiciário é uma casa rosada, aquela coisa linda, as pessoas perfeitas e maravilhosas, mas a gente acha que o legislativo só tem porcos, só tem ladrões e para lá eu não vou. E poucas pessoas se arvoram a penetrar nesse caminho porque já recusam esse caminho sem sequer conhecê-los. E o senhor... Para quem não sabe, eu acho que todos sabem, é um pecado não saber, mas o professor Edivaldo Brito, ele faz parte de uma geração diferenciada, porque além de estudar a aplicação da lei, além de estudar a interpretação da lei, o professor Edivaldo, ele é, como diz os alemães, um fazedor de leis. Ele é político nato e ele, no legislativo, ajuda a elaborar leis. E aí, professor, eu lhe pergunto, como é assim, ter essa visão tão linda que o senhor tem? Há uma verdadeira dificuldade na construção da lei em virtude do seu arcabouço científico? Muda muito? Ou é muito mais simples? Vamos imaginar, as leis eu não me preocupo com quem as faça, se elas são importadas, se são copiadas, porque ela passa por uma depuração no momento da sua aplicação, no momento que você constrói a norma oriunda desse texto. Então, ainda que não sejam vereadores capacitados, habilitados, no momento de construção eu vou lá e construo a melhor forma da lei. Isso dá uma abertura para o judiciário, está modificando o nosso legislativo o tempo todo e está no ativismo, ocupando uma cadeira que não é dele em uma concepção extremista. É claro que não é todo, mas em alguns casos isolados. O senhor sendo a nossa referência de político, o que é que o senhor poderia nos falar um pouco sobre isso, professor? Olha, veja, um corpo legislativo, é bom que todo mundo se lembre, ele é plural. E ele atende a um dos princípios fundamentais da República, da Federação e da democracia brasileiras, quando o artigo 1º diz na Constituição que o princípio do pluralismo político gere esses outros princípios da República, o da Federação e da democracia. Então, ninguém vai encontrar numa casa legislativa senão uma pluralidade de pensamento. E a lei, é bom que ela seja feita por essa pluralidade, porque o técnico, se fosse ele para fazer a lei, o jurista para fazer a lei, não seria boa. Não é? Eu, nesta manhã de sábado, estou recebendo aqui um caminhão de propostas dos meus colegas de emendas à lei orgânica do município. Hoje à tarde, às 16 horas, há um blog que vai me fazer uma entrevista sobre essa lei orgânica. Então, você próprio disse que eu ajudei a fazer a Constituição do Estado da Bahia. Agora estou ajudando a fazer a Constituição do município de Salvador. Mas o que é que então acontece nesse pluralismo? Você tem que respeitar a diferença de opinião. Você tem que respeitar essa diversidade de opinião. E então a lei resulta disto. Pode acontecer, como está ocorrendo em Salvador, que o chefe do Executivo tenha maioria dentro da Câmara, que foi essa maioria eleita com ele. Eu há pouco estou dizendo que um candidato tem 900 candidatos a vereador. Imagine, ele não fará os 43 vereadores, mas fará outra maioria sólida e ele vai fazer, como chefe do Executivo, o que ele quiser. E aí, falando de tributo municipal, que nós estamos aqui cogitando, eu procuro, como posso dizer assim, um tributarista conhecido,
não consegui 3 projetos meus que É estão nessa brincadeira. pandemia sem saírem. É brincadeira. Já pedi ao povo, vão pedir aos seus vereadores que peguem o projeto. Eu consegui 10 outros colegas que assinassem comigo para poder dar força. E o projeto não saiu do nascedouro, rapaz. Que projetos são esses? Um projeto de diferimento, que eu tentei empurrar os tributos devidos desde março para serem cobrados lá na frente. Um outro projeto, quando eu vi que não saía, é de moratória. E a moratória está no artigo 9º do Código Tributário do município. De uma forma, Harrison, muito ruim, porque só admite moratória em caráter geral. Não admite moratória em caráter individual, que está no Código Tributário Nacional. Sei. Se, de rigor, nós dizemos que o Código Tributário Nacional é integrativo da Constituição, porque as normas gerais que ali estão foram mandadas elaborar pela Constituição, esse Código de Salvador é inconstitucional quando ele diz que só admite moratória em caráter geral. E é um artigo só. E só é um artigo, o artigo 9º. Pois bem, esse meu projeto não saiu do nascedouro. Aí eu, não satisfeito, entrei com outro projeto, dizendo que a certidão de dívida ativa, que vai ser necessária, certidão negativa. Pois é, desculpa, a certidão negativa era necessária porque quando acabar a pandemia, as pessoas que foram pedir crédito, que foram para o banco e tal, estão todas bichadas porque não pagaram tributos, porque não tinham com que pagar tributo. Entendeu? Aí o prefeito, neste projeto meu, admitiu, a si mesmo de uma forma esconsa, que as pessoas possam tirar a certidão negativa nesse período para poder buscarem seus recursos, empréstimos, etc, etc. Você dirá, mas você aí está batendo palma para o empresário. Se eu tivesse batendo palma para o empresário, merecia também, porque o empresário é que gera emprego. E o desemprego que nós vamos experimentar depois dessa pandemia, só Deus na causa. E, em segundo lugar, tem a moça... Outro dia me perguntaram por que é que eu estou apadrinhando o MOP. MOP é um movimento organizado de profissionais de eventos na Bahia. Por que é que eu estou fazendo isso? Porque existe um membro do MOP que me disse assim, o senhor sabe, nós não temos a quem oferecer os nossos buffets. Harrison, Salvador é uma cidade de festa. Não tem como, os shoppings estavam fechados, aquele pessoal que fornece o alimento para o shopping, para a cantina do colégio, para não sei o quê, esse pessoal não tem dinheiro. Como vai pagar IPTU? Porque IPTU, quem está nos ouvindo, paga todo mundo, porque não é um imposto que tem uma relação com a atividade econômica lucrativa. É um imposto que tem relação com a atividade econômica ou não. Porque pode ser que uma pessoa não tenha nem emprego nem nada, tem que pagar o IPTU da casa em que é proprietário ou que é inquilino. Gente do céu, acorda! O IPTU não pode estar submetido a essas regras fixas, porque vai ser um desastre nessa cidade se nós não tivermos um desses projetos aprovado. Povo de Salvador, que está acostumado para a rua com bandeira verde, amarela, vermelha, preta, vai também com a bandeira do teu tributo. Vai pedir em favor de si mesmo. Porque, senão, quando vier a execução fiscal, o primeiro bem que vai servir como elemento para assegurar, para você entrar com embargos, até para dizer que você não deve, é a sua casa. E pior que isso, professor, podemos dizer que nessa pandemia em que o próprio Estado está limitando o exercício pleno da propriedade de alguns imóveis comerciais, até o IPTU poderia ser flexibilizado, porque não estou exercendo a minha propriedade, não estou exercendo a minha posse, no sentido, o senhor que é civilista. Para quem não conhece também, gente, o professor Edivaldo é também livre docente pela USP e na Cátedra de Direito Civil também defendeu uma tese de Direito Civil, né, professor? Não, formalmente eu sou professor catedrático de duas disciplinas na USP, Direito Tributário e Direito Civil. Mas você tocou num assunto aí, que eu não quero que a live caia sem eu falar, que é a TFF. O maior desfaltério, a maior falta de vergonha do poder público municipal foi mandar o boleto da taxa de fiscalização
do funcionamento. Que diabo de funcionamento teve um estabelecimento, senhor prefeito? Verdade. Se foi Vossa Excelência e o governador que mandaram fechar os estabelecimentos. E em total Gente, desrespeito. Em total desrespeito à legalidade, professor. Então, e a taxa é um tributo, como você sabe, contraprestacional. Contraprestacional. Dona Edith me ensinou, Dona Edith, analfabeta, me ensinou o que era a taxa. Disse, Edivardo, meu filho, toma lá da cá. Aí eu aprendi, quando eu chego na sala de aula, eu digo assim, você já ouviu falar em toma lá da cá? É a taxa. A taxa é assim, toma lá da cá. Ou o Estado me dá uma prestação, ou o Estado me estabelece uma prescrição, ou eu não pago nada a ele, se o tributo for taxa. Que lindo, que lindo. E assim eu fico boquiaberto, professor, porque no momento da pandemia, o legislativo foi totalmente deixado de lado, prefeitos e governadores, por decreto, limitando direitos e garantias fundamentais, fechando estabelecimento, decretando lockdown. Não sei com que cabeça constitucional nós estamos nos últimos dias ao tolerar decretos, deixando o uso legislativo, que é a nossa casa democrática, alheia para definir essas políticas em tempos de pandemia. Realmente, eu não sei como que a gente está suportando, o judiciário ainda não tem tomado, não sei se tem reagido a petições que tratem desse tema. Porque está perdido também. Eu vi a ministra Eliana Calmon dizer na live de anteontem, que eu estava participando com ela, que o judiciário não estava preparado para esse momento, que era um momento difícil. A última vez que nós tivemos uma pandemia foi em 1918, entendeu? Há 112 anos, sei lá, uma porção de anos, mais de um século. Então, nós temos que pedir a Deus que isso nunca se repita. Você vê que a própria ciência da medicina foi desafiada, não é? Foi. Desafiada, nós estamos desafiados. Eu estou há quase 5 meses, Harrison, que não chego no hall do elevador. Com medo, né? Porque eu tenho a impressão que ainda posso ser útil. Se não a uma família maior, a minha família de sangue. E aí, por causa disso, eu fico aqui. Você vai ver quantos seguidores aí nessa sua live estão com sangue meu. Tem Paula, que é estudante de Direito, tem Felipe, que é advogado, tem Antônio Ali, que é estudante de Direito, entendeu? Esse, então, está felicíssimo, porque se aproximou do avô num momento difícil e tem sido um acólito do avô. Às vezes, até 1h da manhã, eu estou dialogando com ele. E foi ele que disse a você, toca o nome do professor. Tem outras pessoas, minha mulher, que é professora de Direito Civil da Universidade Católica, tem uma porção de seguidora, tem uma seguidora aí, que você, não sei se você já viu o nome dela, mas Gisleide. Essa menina, entendeu? Essa menina me acompanha por causa de minha mulher em todo lugar. E eu sempre sou agradecido. Olha, parabéns a vocês que acompanham o professor Edivaldo, porque tê-lo por perto é realmente assim prazer e privilégio de poucos, viu? Professor, a nossa live, infelizmente, tem esse tempo que é cortado, mas antes de acabar, eu só queria te fazer assim, mais 2 perguntas para terminar. O senhor teve vários momentos marcantes na sua vida. O senhor, além de ser livre docente, tomou posse em diversas academias de letra, tem histórias familiares, histórias de sucesso em diversas áreas. Mas, assim, existe algum momento que o senhor falasse assim, Harrison, se você pudesse pensar no momento mais marcante? Eu sei que é difícil, mas nos momentos mais marcantes, existe um que o senhor destaca, professor? Ou é difícil responder essa pergunta? Quando nasce um filho da gente, né? Nasceu o filho, hoje você fica enlouquecido por aquilo, nasceu o segundo novamente, aí eles me deram 5 netos, cada neto que vai nascendo é um momento feliz. Isso me marcou profundamente com alegria. Os 5 netos que eu tenho, os filhos, não é? E, Harrison, pessoas assim que não são da família, como é o seu caso, não é? Que afagam meu ego. Essa moça que eu acabei de falar, alguns dos meus assessores são, portanto, pessoas do meu afago pessoal. Então, essas coisas me dão muita alegria, sim. Que bom, professor. E assim, eu sei que a sua vida de live tem sido muito intensa. Todo dia tem uma live, todo dia tem uma live. Todos querem te ouvir, isso é muito bom. Eu vou encerrando te perguntando, professor, assim, eu tenho vários amigos e professores, eu vou destacar o nome dele, professor Pedro Germano, que manda um grande abraço, se inspirou em uma das suas palestras. Eu também me inspiro quando o senhor fala da sua mãe, Dona Edith, eu tenho que lembrar da minha mãe, Dona Menaide, que para mim é uma grande inspiração.
Acho isso muito lindo. E assim, que mensagem o senhor poderia deixar para a gente, todos que são, não apenas seu fã, mas todos que amam o direito e todos que têm no senhor uma referência? Existe alguma mensagem que o senhor poderia deixar para a gente para terminar nossa live assim, de maneira com chave de ouro? Trazer o amor no coração. Tendo o amor, você é capaz de ter variáveis dele. Gratidão, entendeu? Serenidade, alegria. Tudo isso o amor lhe conduz. Não é? E a começar pelas lições que as mães nos deram. Você falou da sua, eu falo da minha, para mostrar que isso é fundamental. Quem não recebeu da mãe este amor não é capaz de transmitir o mesmo afeto aos outros. Essa é a única lição. E isso lhe leva a ser solidário com os outros. E a solidariedade é uma grande ponta da fraternidade, que é até princípio constitucional. De modo que a minha vida, se ela servir de lição, tem esses componentes, tem esses ingredientes dentro dela. Tá bom, professor. Eu agradeço muito a sua atenção, o seu tempo que é tão caro dispensar para com a gente. E saiba que assim, o senhor está vinculado na eternidade da minha vida, que vai estar vinculado a todos os alunos que a gente vai passando os nossos ensinamentos. E agradeço muito a Deus pela sua vida, tá bom? Muita saúde. E eu agradeço a Deus por ter conhecido você, peço a Ele que o abençoe permanentemente, que esse livro chegue logo à 90ª edição, e eu queria até estar vivo para ver, aí eu ia ficar muito feliz. Mas amor ao próximo é fundamental, e nós que somos professores, somos pais desses meninos que estão na sala de aula. Verdade. Temos que amá-los da mesma forma que eu disse que amo aos meus filhos e netos. Verdade. É o que nos move essa paixão. Muito obrigado, tá bom, professor? Muito bom falar contigo. Obrigado pelo seu tempo, tá? E eu lhe agradeço essa oportunidade de poder dialogar e falar com as pessoas. Tá bom. Tchau, tchau. Um abraço, Harrison. Abraço, pessoal, todos que participaram, viu? Tchau, tchau. Obrigado.